Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro e junto com a Bárbara e com a Sara a gente forma o grupo 1. E hoje nós vamos apresentar o seminário proposto pelo professor Nathanael sobre algum tema envolvendo a matéria de astronomia. E nossa escolha foi exoplanetas. Bom, nós abordaremos o que são, como conhecemos, nomes deles e algumas curiosidades sobre eles. E para começar a falar sobre exoplanetas, a gente deve primeiro entender o que eles são. E para isso a gente pode falar um pouco sobre o nosso sistema solar e comparar com ele, porque todo planeta que não esteja nele, e sim além dele, é considerado um exoplaneta. Na sua grande maioria, eles orbitam alguma estrela, mas a gente não pode cravar que isso é uma unanimidade, porque alguns são flutuantes. E isso pode parecer um pouco básico e simples, mas todos possuem características singulares. E no momento, os cientistas e astrônomos já descobriram mais de 4.000 deles. Tanto planetas quanto exoplanetas são formados por elementos semelhantes e comuns entre si, mas que pode ser diferente é a mistura entre esses elementos. Enquanto alguns são dominados por gelo ou água, como é o caso do nosso planeta, outros são por lava, carbono e até ferro. Sua existência ultrapassa milhares de anos, mas somente na década de 90 que tomamos conhecimento de sua existência. E isso também se deve ao fato de que em 1917 foi observado um espectro de uma estrela, mas que na verdade era um exoplaneta. Só que na época esse espectro foi tratado somente como mais uma estrela. Já no ano de 1992, Alexander Wolfson e Dale Frail, ambos astrônomos, detectaram o primeiro exoplaneta. E acredita-se que ele foi formado através de uma supernova. Após essa primeira detecção, puderam observar com mais clareza e maior entendimento sobre exoplanetas, e desde então seu número só vem aumentando cada vez mais e mais. Tanto que em 2019 foi descoberto o quarto milésimo exoplaneta. Mas afinal, como os cientistas descobrem esses exoplanetas? Bom, é meio difícil observar um exoplaneta diretamente através de telescópios, e isso é devido a vários motivos, mas os principais são a longa distância da Terra e a luz da estrela-mãe do planeta, que acaba ofuscando tudo ao seu redor. Então, os astrônomos precisam usar alguns recursos criativos para encontrar esses mundos afastados, muitas vezes através da análise espectral da própria estrela. Existem diversos métodos, mas os que trazem melhores resultados são o método da velocidade radial, que é realizado com o cálculo das variações na velocidade de deslocamento da estrela em relação a nós, e o método do trânsito, que é feito através da observação da variação no brilho de uma estrela, que denuncia se pode existir um planeta ao seu redor. É claro que há diversos outros métodos, como o da observação direta e da lente gravitacional. Quando os astrônomos detectam o trânsito de um exoplaneta, eles podem determinar o tamanho da órbita e a dimensão dele. O nível de alteração do brilho da estrela também é importante para os cálculos, enquanto a temperatura estelar ajuda a avaliar as características da temperatura do planeta ao seu redor. Com esses dados em mãos, os astrônomos podem então determinar o diâmetro e a sutil influência gravitacional que o planeta exerce sobre sua estrela. A partir disso, eles determinam a massa, diâmetro e até mesmo quanto da energia irradiada por sua estrela atinge a superfície deste mundo. Agora, vamos falar do Kepler. Não exatamente o físico, mas sim o telescópio espacial da NASA, que chegou a observar 100.000 estrelas até ser aposentado em 2018. Ao todo, Kepler foi responsável pela descoberta de 2.720 exoplanetas. Dentre os exoplanetas encontrados por ele, mais de 80 são semelhantes à Terra, e alguns estão localizados na zona habitável de suas estrelas. Um estudo baseado nos dados do Kepler e no catálogo do Gaia, da Agência Espacial Europeia, sugere que a Via Láctea pode ter cerca de 10 milhões de planetas semelhantes aos que conhecemos no nosso sistema solar. A variedade de tipos de exoplanetas é grande. Desde exoplanetas com composição semelhante à de planetas de nosso sistema solar, até exoplanetas exóticos, completamente diferentes do que conhecemos em nossos arredores. Para se ter uma ideia, astrônomos estimam que possam existir até 10 bilhões de exoplanetas rochosos somente em nossa galáxia, a Via Láctea. Além disso, outras estimativas apontam para a possibilidade de que metade das estrelas de tamanho semelhante ao do nosso Sol possam possuir exoplanetas rochosos em suas órbitas. Mas não nos enganemos, dizer apenas que são exoplanetas rochosos não quer dizer que são parecidos com a Terra. Quer dizer simplesmente que suas composições são semelhantes às dos planetas rochosos aqui de nosso próprio sistema solar.
Isso não quer dizer que necessariamente todos esses exoplanetas rochosos são bons candidatos para suportar vida. Haja visto que nosso próprio planeta Vênus é rochoso, porém completamente hostil à vida, pelo menos para a vida que conhecemos até então. Muitos fatores influenciam a possibilidade de vida, como estarem na chamada zona habitável de um sistema. Mas trataremos disto mais à frente quando formos falar de exoplanetas parecidos com a Terra. Exoplanetas, como já dito, podem assumir formas completamente diferentes do que conhecemos. Fatores como distância até sua estrela, tempo de translação, forma de sua elipse ao redor da estrela, tamanho e massa são alguns deles. Todas essas variáveis citadas influem em como a atmosfera, ou a ausência dela, existirá nesses exoplanetas. Temos conhecimento dos rochosos, já tratados anteriormente, dos netunianos, ricos em hidrogênio e hélio, e de mesmo tamanho de Netuno ou Urano. Este tipo de exoplaneta possui, assim como os exemplos de nosso próprio sistema, núcleos de metais pesados. Além disso, esse tipo de exoplaneta geralmente é encontrado nas órbitas mais externas dos sistemas estelares. Outro tipo de exoplaneta gasoso são os chamados Júpiteres quentes, que são formados essencialmente também por hélio e hidrogênio, assim como os netunianos, porém são mais quentes por habitarem áreas mais próximas à sua estrela. Um tipo muito exótico de exoplaneta são os chamados superpuffs, nome dado por suas densidades muito pequenas. Sua densidade é comparada à da Terra. Suas atmosferas os expandem ao tamanho de gigantes como nosso próprio Júpiter. É importante ressaltar que nem todos os exoplanetas possuem atmosfera. A atmosfera de um exoplaneta, assim como a atmosfera dos planetas de nosso próprio sistema solar, começa a se moldar nos primórdios da própria formação planetária. Mas por que nos interessamos tanto pela atmosfera em exoplanetas tão longe daqui? Simplesmente porque, pelo menos até hoje, só conhecemos a vida presente aqui na Terra, e para que ela pudesse ter tido êxito, a presença de atmosfera foi essencial. Estudar a atmosfera de exoplanetas também é essencial para o entendimento do nosso próprio sistema solar, já que podemos observar, com a ajuda de instrumentos astronômicos, sistemas em vários estágios de formação. Dessa forma, podemos comparar com o que provavelmente aconteceu em nosso próprio sistema e comparar as análises. Ao observar esses diferentes estágios de formação planetária em outros lugares e com as comparações, podemos começar a criar especulações e teses sobre como a vida pode vir a existir em outros sistemas fora do nosso. Como já foi citado, a zona habitável. Esta zona, chamada também de zona de Goldilocks, é a região ao redor de uma estrela em que a existência de água líquida é possível. Astrônomos têm muito interesse em estudar exoplanetas nesta zona, já que sabemos que a água líquida foi essencial para a existência da vida aqui em nossa Terra. Tendo em vista que a maioria dos exoplanetas conhecidos atualmente são completamente hostis à vida, vamos tratar agora de alguns exemplos promissores. K2-18b é um exoplaneta descoberto pela sonda espacial Kepler, que orbita uma estrela anã vermelha localizada a 111 anos-luz de nós. Ele é 2,6 vezes o raio e 8,6 vezes a massa da Terra. Sua órbita tem a duração de 33 dias. No ano de 2019, o telescópio Hubble detectou vapor d'água nesse exoplaneta. É estimado que K2-18b seja um exoplaneta oceânico, ou seja, coberto por mares. Um dos sistemas de maior interesse para os astrônomos atualmente é o TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 é uma estrela anã vermelha fria, que leva o nome do telescópio que a descobriu, o Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope, ou simplesmente TRAPPIST, que não está localizada tão longe do nosso sistema solar, pelo menos em escalas astronômicas, 14 anos-luz de nós. A estrela se encontra a aproximadamente 39 anos-luz do Sol da constelação de Aquário. A estrela TRAPPIST é somente um pouco maior que Júpiter, porém sua densidade é muito maior. Este tipo de estrela é de interesse muito grande para nós. Por ter uma menor temperatura, sua zona habitável é muito mais próxima da própria estrela, fazendo com que os exoplanetas de sua órbita sejam fortemente presos à sua gravidade. Esse fenômeno propicia o fato de que esses exoplanetas provavelmente possuem uma face que sempre está voltada à estrela e outra que sempre está na completa escuridão.
Essa dinâmica propicia que exista água tanto no estado líquido quanto no estado sólido dos exoplanetas dentro da zona habitável. Até o momento, são de conhecimento dos astrônomos 7 exoplanetas orbitando a estrela, em que provavelmente 6 deles estão dentro da já mencionada zona habitável. O planeta mais próximo da estrela, o exoplaneta B, está muito próximo da estrela, portanto fora da zona habitável. O segundo planeta na órbita é o exoplaneta C, também muito quente e um pouco maior que a Terra. O planeta D é um pouco menor que a Terra e está no começo da zona em que a água pode ser encontrada em estado líquido, porém sua fraca atmosfera o faz possuir temperaturas muito diferentes dependendo de qual face estamos estudando, o que é incompatível com a vida. O planeta E é o próximo levando as órbitas de dentro para fora em consideração. Seu tamanho e massa são compatíveis com os da Terra, além de uma atmosfera compacta de hidrogênio. Sua temperatura é provavelmente um pouco menor que o da Terra, e o planeta é considerado o exoplaneta mais parecido com a Terra encontrado até o momento. Por isso, é de grande interesse para os astrônomos até o momento. Os outros 3 planetas mais exteriores ainda foram pouco estudados, apesar de já ter sido identificada água neles. Este sistema planetário será um dos primeiros, se não o primeiro a ser estudado com o início dos trabalhos do tão esperado telescópio James Webb, que é aguardado para ser lançado em breve. Um telescópio muito mais poderoso que os anteriores, que nos possibilitará enxergar muito mais longe e com muito mais clareza. Quando tratamos de outros sistemas solares, acabamos por esquecer o quão distante esses outros sóis e outros planetas estão de nós. Por mais otimistas e animadoras as pesquisas sejam, é impossível com nossa tecnologia atual alcançar esses locais. Com a tecnologia atual, demoraria centenas de milhares de anos para chegar na maioria desses outros sistemas. Portanto, podemos concluir que, infelizmente, o contato com a vida em outros planetas fora do nosso é incompatível com o nosso tempo de vida. Para finalizar, aqui vão algumas curiosidades rápidas. Os exoplanetas frequentemente recebem o nome dos projetos ou instrumentos científicos que levaram ao seu descobrimento. O exoplaneta mais próximo ao nosso sistema solar é o exoplaneta Próxima Centauri b, que está localizado a 4,2 anos-luz da Terra. Acredita-se que este exoplaneta seja rochoso e que contenha água líquida em sua superfície pelo fato de habitar a zona habitável na órbita de sua estrela, Próxima Centauri. O dia a dia de um pesquisador de exoplanetas é bem parecido com o de qualquer outro pesquisador. Segundo a astrônoma Raíssa Estrela, pesquisadora de pós-doutorado na NASA, a maior parte de seu trabalho é diretamente no computador, analisando dados observais e desenvolvendo softwares para tratar esses dados. Uma vez com esses dados, é possível publicá-los em artigos. Além disso, há o trabalho no observatório, onde os astrônomos ficam acordados a noite inteira para observar o trânsito de planetas em frente de sua estrela-mãe. Aqui estão as principais referências utilizadas para este trabalho, junto com algumas sugestões de documentários e vídeos. Muito obrigado!